Ontem, dia 20 de novembro, no Brasil, se comemora o Dia da Consciência Negra. Longe da intenção de falar em nome dos negros, dos pretos hoje, prefere-se usar o termo preto. O próprio IBGE reconhece essa terminologia. Então, talvez alguns vão dizer, mas esse não é o seu lugar de fala, hoje tem muito isso, até está se banalizando muito essa expressão. No entanto, a questão do racismo no Brasil e de outros tipos de preconceito ainda é muito grande. Dia 20 de novembro, desde o ano de 2011, passou-se a constar no calendário brasileiro o Dia da Consciência Negra, e 20 de novembro foi escolhido em função de ser a data da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Zumbi, que é um ícone da resistência da época da escravidão e simboliza a luta das pessoas pretas pelos seus direitos. E esse dia é importante justamente em função dessa questão do debate. É claro que não é para se usar apenas esse dia, não é isso, mas que é importante porque fomenta uma série de debates a respeito das lutas desta parte da população brasileira e de tudo aquilo que corresponde à sua história. Então, assim, ontem, e as redes sociais que viraram, todo mundo sabe que, em parte, às vezes as redes sociais viraram um inferno, mas ali você vê assim, mas é um absurdo ter dia da consciência negra, tem que ter dia da consciência humana, dia da consciência não sei o quê. Enfim, parece-me que uma parte da população, ela não consegue exatamente entender a história da população negra no Brasil. Me falha a memória agora sobre um livro de uma psicóloga que é também professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que ela narra sobre a questão dos excluídos no Brasil e tem uma parte específica sobre a população negra. Então, assim, é uma parcela da população, apesar de, assim, eu sei que aconteceu a escravidão no Brasil e tal, mas ela não tem efetivamente um conhecimento do que exatamente significou o tráfico de africanos para o Brasil e o que foi o sofrimento específico da questão da escravidão. E pior do que essa situação é que, a partir do momento em que ocorreu a abolição da escravatura no Brasil, essa população ela foi jogada à própria sorte. Então, naquela ocasião em que oficialmente se considerou a abolição da escravatura no Brasil, não foi dada a essa parcela da população acesso à educação, a trabalho, a qualificação profissional e, sobretudo, naquela época, acesso à terra. Essa população ela foi alijada completamente de qualquer tipo de desenvolvimento. Então, quando se fala assim, que o Brasil tem uma dívida histórica com a parcela da população negra, é a isso que nós estamos nos referindo. Uma parcela fundamental que ajudou a construir esse país, mas a partir do momento da abolição da escravatura, ela foi jogada à própria sorte, vagando uma parcela dessa população pelas cidades e se amontoando nas periferias das cidades que cresciam no Brasil. Então, é sobre isso que a gente precisa muito falar. E quando a gente fala do racismo, também é importante que a gente lembre de outros tipos de discriminação existentes no Brasil. Porque são vários, O preconceito no Brasil, ele se estende por vários campos. Para além da questão da população negra, a população LGBT, o preconceito contra a mulher, o preconceito contra deficientes e por aí vai. Eu li uma vez um artigo, que não vou me lembrar agora de quem é o autor, que se falava assim, mas não tem só a questão do preconceito contra o negro, tem o preconceito contra a mulher, tem o preconceito contra não sei o quê. E é verdadeiro, nós temos que lutar contra tudo isso. Mas aí o preconceito no Brasil ele pode se sobrepor. Por exemplo, mulheres são vítimas de preconceito ainda no Brasil. Mas o preconceito sofrido por uma mulher negra é duplo, porque ela sofre o preconceito por ser mulher e por ser negra.
Se essa mulher for deficiente, ela sofre 3 tipos de preconceito: por ser mulher, por ser negra e por ser deficiente. Ou então, se você é um homem branco, um homem pobre branco e um homem pobre negro, podem sofrer preconceito pelo fato de ser pobre. Mas o homem negro sofre o preconceito por ser pobre e por ser negro. E se for um homem pobre, negro e gay, são 3 tipos de preconceitos que sobrepõem. Então, a questão do preconceito, e aí a gente está aqui falando especificamente do racismo, ela é seríssima. E às vezes, as pessoas que nunca foram vítimas de preconceito nenhum, elas não têm a dimensão do significado que é o preconceito e a discriminação, o que é a marca que isso deixa na vida de uma pessoa. Então é muito bom que a gente tenha um dia como o dia 20 de novembro para falar sobre a questão da consciência negra, mas que precisa se falar o tempo inteiro sobre essa questão que ainda é gravíssima aqui no país. Muito obrigado, presidente.